Então vamos sempre pela ordem do trajeto do ar. Então a primeira coisa por onde o ar passa é pelas narinas, né? Então a gente tem o quê? Aqui. Ixi, esse tem antigo, hein? Então a gente tem aqui 14 anos, né, as narinas do animal, mas deixa eu pegar minha máscara. Orifícios, né? Então cada animal vai ter uma forma diferente de narina. Então no caso dos cães é uma forma de vírgula, no caso do gato também é, no caso do bovino também é em forma de vírgula, do equino também. Os únicos que vão mudar são os ovinos e os caprinos, que é em forma de fenda, né? Só um risco, aqui a narina dele, e o suíno que é circular. A gente não tem aqui peça de suíno, mas é fácil de lembrar. E aí, quando a gente, em volta das narinas e dentro também, tanto em volta quanto dentro, a gente tem essa pele diferenciada aqui, ó. Que ela é mais grossa, né? Ela é mais queratinizada. Essa igual pele. a pata, né? Hã? Tipo igual na Tipo pata. igual na pata, tipo igual coxinha. Certo? Então ela é mais diferenciada. Quando ela é diferenciada, a gente chama de plano. Então, no caso dos animais que tem esse focinho bonitinho aqui, é o plano nasal. Tá? O equino também é um plano nasal, o gato também é um plano nasal, que são estruturas semelhantes. No caso do ovino também é plano nasal. Agora, no caso do bovino é diferente, a gente chama de plano nasolabial. Por quê? Porque essa mesma estrutura de pele aqui, essa mesma morfologia de pele, desse jeito aqui, ela pega tanto as narinas quanto o lábio aqui. Então é nasolabial, tá? Então essa é a única diferença. Então em todos os animais é plano nasal, no bovino é nasolabial e no suíno, que é também diferente, é plano rostral. Então lembra que rostral é algo que está mais rostral mesmo, mais cranial na cabeça, né? Então por isso que o focinho do suíno ele é mais rostral, então chama plano rostral. O resto, cachorro, gato, equino, ovino, caprino, são todos planos nasais, tá? Porque vejam que a pele é diferente, ó. Se pegar a pele dele, pegar a pele mesmo, isso aqui é completamente diferente, é igual o Tainan falou, lembra muito mais um coxinho, que também é uma pele diferenciada, do que a pele normal mesmo do animal. Então, na maioria das vezes ela é glabra, ou seja, não tem pelo, e se tiver pelo, é uns pelos bem fininhos, então é o que a gente vê aqui no ovino, ó. Vocês vão passar a mão depois, vocês vão ver que tem uns pelos bem mais fininhos, não é igual esse pelo que a gente vê que recobre o corpo, certo? E também tem glândulas nessa região, então o focinho sempre tem que estar mais úmido, por conta da presença dessas glândulas. E aí, no caso do equino, a gente tem uma estrutura aqui dentro da narina, que é bem comum de se manipular, que é o ducto nasolacrimal, né? Então, aquele ducto que sai lá da glândula lacrimal e vai lá para a narina. Então ele tem uma abertura aqui nessa região que é o mais medial. Então você consegue abrir a narina do animal e olhar. No equino é mais fácil de ver porque a narina dele abre mais. Então no equino a gente consegue ver mais fácil porque o animal vivo, né? Obviamente. Porque além dele não ter plano, ou seja, não tem essa pele diferenciada, a pele dele é normal, como se fosse em qualquer outra região do corpo, na região da narina, ela também abre mais a narina. Por quê? Porque tem aquela cartilagem alar, né? Aquela cartilagem do equino é extremamente importante, porque geralmente o equino é um animal de esporte, um animal de tração. Tanto agora que a gente usa para isso, quanto há muito tempo atrás, quando ele era um animal a pasto, né? Sozinho, sem ser usado para trabalho humano. Então, o que acontece? Ele precisa de muito ar entrando para poder ventilar os pulmões dele. Então, ele consegue dilatar muito bem a narina por conta daquela cartilagem do que qualquer outro animal. Tá? Então, por isso que a gente consegue realmente expandir na narina do animal para poder conseguir ver aquele ducto lá, aquela abertura do ducto, certo? A gente não tem peça de equino, acho que muitas pessoas já viram isso. Se vocês não viram, se tiver a oportunidade de ver um cavalo assim de perto, só não pedir para alguém te mostrar, ou você mesmo abre ali tranquilo e já vê, não tem erro, não tem segredo. Ou então, um dia que vocês forem tiver aula de grandes, lá de equino, lá com o professor Arthur, vocês pedem para mostrar que ele mostra para vocês. Um cavalo não precisa nem abrir, dá até pra ver. Dá pra ver, dá pra ver mesmo, é bem pertinho. Bom, depois da narina, o que a gente tem então? A gente vai ter as cavidades nasais, né? Lembra do desenho que eu fiz lá? Então, desde a narina vai ter aquele tubo, né?
até chegar ali na coana. Então, entre as narinas e a coana, fica mais ou menos nessa região aqui. Então, desde as narinas até a coana, que é onde termina essa parte nasal, a gente chama de cavidade nasal. Que você pode ver, é o focinho mesmo que a gente conhece propriamente dito. Então, todo o focinho é preenchido por estruturas por onde o ar vai passar. Então, a gente tem aqui a narina, essa região mais costal da narina aqui, ó, consegue entrar aqui, é o vestíbulo nasal, que é o que a gente consegue pegar na gente mesmo, a gente vai limpar o nariz, então, essa região do vestíbulo nasal. E a coana é esse finalzinho aqui, a transição entre cavidade nasal e palato mole, que é isso daqui. Então, essa é a coana. Então, desde o vestíbulo nasal até a coana. E aí, essa cavidade nasal, elas são pares, então tem um de cada lado. Então, tá aqui o animal inteiro, então eu vou ter uma cavidade nasal dessa narina e outra cavidade nasal dessa narina aqui. Se a gente partir o animal ao meio, a gente vê a cavidade nasal esquerda e a direita. O que separa essas duas cavidades nasais é uma estrutura que chama septo nasal, que é esse aqui que a gente está vendo, essa membrana aqui, ó, que tá tampando essa região. Se a gente tirar o septo nasal, a gente vê isso aqui. Já vê essas estruturas aqui, que são os meatos nasais. Que é aquele que eu falei que o ar vai passar, né, contornando isso aqui para poder dar tempo de ser aquecido e ser purificado até chegar na traqueia. E as duas cavidades nasais, a direita e a esquerda aqui. E os seus meatos nasais, que são essas passagens aqui, que é por onde a sonda passa. Então, se eu colocar uma sonda aqui pelo nariz animal, vai sair aqui a sonda, um desses espaços aqui, esse. E aí pode ir lá para o esôfago, certo? Esses espaços, então, servem para dar tempo de aquecer e purificar o ar. Por quê? Porque o ar, quando passa por aqui, ele não passa reto. Ele passa fazendo todo esse movimento de turbilhonamento. Ele vai sendo turbilhonado, como se tivesse sacudido alguma coisa, né, no copo, por exemplo. Então, vai turbilhonando. Ele vai fazendo esse movimento de espiral entre essas passagens aqui. Por isso que chamam ossos turbinados, essa região onde tem esses meatos aqui. Certo? O que é importante vocês lembrarem disso daqui? Que tem esses meatos. Eu não vou cobrar de vocês o nome dos meatos, por exemplo, mas a título de curiosidade, a gente tem o meato nasal dorsal, o médio, que está aqui, e o ventral, certo? E os meatos etimoidais, então as conchas nasais etimoidais, que a gente já estudou semestre passado, que é essa região que realmente é a parte olfatória, que tem a ver com o olfato. Então o ar entra aqui, é aqui que ele vai ser captado, junto com terminações nervosas, para poder conseguir interpretar aquele odor. Ele vai lá para o cérebro e vai ser interpretado. A princípio, isso acontece só aqui. Nessa região aqui, ó, desses meatos nasais dorsal, médio e ventral, a gente vai ter só a parte respiratória. Então, o ar vai passar aqui só por passar mesmo, só para poder aquecer e purificar. Mas quando ele chega aqui realmente ele vai ter aquele sentido de olfato mesmo. Então aí em si é meato. Tudo meato, tudo isso aqui é meato, ó. São os meatos nasais. Então não vai ter que especificar, vai ter que não, só saber que é o meato nasal. Pra mim é meato nasal. É. Que eu tento cobrar de vocês o que é mais prático. Vocês precisam saber mesmo, saber que isso aqui é meato nasal, se é dorsal, se é ventral, isso aqui, só se você realmente tiver que saber, por exemplo, ele tem uma anomalia no meato nasal dorsal. Aí é só um caso. Você vai estar incluído aqui. Mas até tem que saber que são meatos nasais e as conchas nasais e nasais. Certo? E aí então o que separa a cavidade nasal da cavidade oral, que não consigo entender que é a língua, é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui que é osso. Tá? Então quais são os ossos que compõem o palato duro, né? Que é o nosso famoso céu da boca. Então eu tenho o osso incisivo, o osso maxilar e o osso palatino. São os três ossos que formam, né, o palato duro. Terminou o palato duro, a gente vai ter essa região aqui, ó. Nada mais é do que músculo e tecido conjuntivo, que é o palato mole, que é aquela região que a gente vai escovar dente, que possa escova da lança de volta. É essa região, tá? E aí é ela que vai dividir a cavidade nasal da cavidade oral, que é a região
laringe, que é a comunicação da boca com o esôfago através da faringe, certo? Mas a princípio é uma estrutura só, a gente separa só a tipo de tudo mesmo específico. Fica mais fácil. Então lembra que lá na parte respiratória, a gente tem aquela cartilagem que é a epiglote, aqui ó, que faz, né, aquela movimentação de vai e volta, de tampa mesmo, para poder passar ou não passar o alimento, não ir para a mão errada. Então eu tenho aqui, então se eu tenho a epiglote aqui, eu sei que isso aqui vai dar continuidade para a minha traqueia, e aqui em cima eu vou ter continuidade para o esôfago. Então lembra que o esôfago é sempre dorsal à traqueia. É o que a gente vê aqui. Imagina que a gente tem um crânio aqui dentro também. Então a língua está aqui, ventral, então a cavidade nasal tinha que estar aqui, dorsal, certo? Então o ar vem por aqui, pela cavidade nasal, chega na faringe e quer entrar lá na traqueia. Então sai de cima e vai lá para baixo. A comida é o contrário. O alimento vem aqui da boca, chega na faringe, vai para cima, lá no esôfago. Então tá aqui. Então o esôfago fica sempre dorsal à traqueia nessa região. Então vejam que tem até a diferença de mucosa aqui. Então tá aqui, ó. Mas o normal você vê aqui, ó, fechadinho. Então, se olharem pra lá, ó, não tem. Não acontece errado, um seguir o caminho do outro. Acontece, o que que acontece? Você vai engasgar. Aí volta o alimento da traqueia e vai pro lugar certo. Aí você engole de novo e vai pro lugar certo. Não é assim? A não ser quando é tipo, pedação de carne lá no churrasco, você engole, tem talo feio aqui, aí sente e chora, né? E alguém dá um tapa nas suas costas pra sair, vai ter erro. Mas normalmente quando você engasga, é o quê? Um pouquinho de coisa só, você dá aquele estímulo de tossir, você tosse, o alimento volta pra faringe, aí você engole de novo e volta para a via certa, que é os ossos. Entendeu? Acho que fica o... Isso, a gente vai chegar lá. Um minutinho. Então a pessoa me pergunta, mas o esôfago é só esse tamaninho aqui, é pequenininho demais. Não é, porque ele colaba. Então lembra que a traqueia, para ela ter aqueles anéis traqueados, ela fica sempre rígida, sempre firme. Então se formalizar, se não formalizar, se o animal está vivo, se não está, vai ficar sempre do mesmo tamanho a traqueia. O esôfago não. O animal, quando ele músculo, né? Então se não tem nada que tenha que passar aqui, ele colaba, ele fica juntinho. Na verdade o esôfago ele é bem dilatável, certo? Eu abri aqui só para vocês poderem conseguirem ver, mas o animal normal fica assim, ó, fechadinho. Passa comida e o de baixo aí passa só ar, né? Uhum. Na laringe água, aqui, né? ó, Comida e comida e água. E entra ar também, né? Entra ar, porque não tem problema entrar ar no esôfago. Põe só a roda. É esôfago e o de baixo é... Traqueia. Isso. Diz que quem come conversando depois fica rotando. Demais. Viu? É por isso. Quem entra muito ar. Vocês vão entender isso agora. Por que que entra muito ar quando você come e conversa demais? Então aqui é a entrada da traqueia. O que faz, o que reveste a entrada da traqueia é a laringe, que são aquele conjunto, né, de várias cartilagens laringeais. Então o que a gente consegue ver aqui de cartilagem laringeal? Eu vou ver a epiglote, que é a tampinha que eu falo para vocês, né? E as aritenoides, que são essas duas aqui, ó. Então são as aritenoides, que são sempre pares, né? Então tem a aritenoide esquerda e a direita. E a epiglote, que é a verdadeira tampinha aqui, ó. Então se o animal quer respirar, vem aqui do nariz e vai entrar aqui na laringe, a epiglote abre. Então deixa aberta a laringe e o ar entra lá para a traqueia. Se o animal vai engolir, vem o alimento aqui da boca, quando chega aqui na faringe, a epiglote, opa, é comida. Ela vai lá, fecha, e não tem outro caminho para o alimento ir a não ser para o esôfago. E aí ele vai. Agora, quando a gente conversa demais, aí a epiglote não sabe se abre, se fecha, se abre, se fecha. Aí vai entrando o ar aqui no esôfago, entra ar aqui, entra comida aqui, entra não sei aonde, vendo aqui, uma bagunça. Por isso Então, não pode comer com a boca aberta, né? E falando ao mesmo tempo. Hora de comer, hora de comer, hora de conversar, hora de conversar. Brincadeira. E aí, por que eu falei que você falou assim, que quando a gente conversa demais, quando tá comendo, a gente arrota muito depois. Porque se vocês observarem, a epiglote fecha só quando o alimento passa.
Isso. Então, quando a gente engole, não é só comida, engole também ar. Entendeu? Então, ar vai de qualquer jeito. Então, por isso que a gente sempre está rotando. Ela só vai abrir para passar ar e não comida. Mas na hora que ela fecha, passa tanto ar quanto comida, só que vai para outro buraco, que é o esôfago, tá? Não impede, só o fato de, não é o fato de fechar a epiglote que não vai entrar mais ar, vai entrar. Só não vai para a traqueia, vai para o esôfago. E aí, quando a gente tem aí a abertura, né, da epiglote e da narizanol, a gente tem essa abertura que é a famosa glote. Então, a pessoa, quando tem uma reação alérgica lá muito forte, o pessoal fala, deu edema de glote, fechou a glote, né? O animal, a pessoa que tem alergia a abelha, é perigoso até fechar a glote. Por quê? Porque isso aqui é mucosa, isso aqui é tecido. Se ela